Olá, esse é nosso planejamento da optativa, que é uma exodontia do dente 38, e as discentes são Débora Carvalho e Eduardo Alessandro. Então, nossa paciente é Ana Vitória Louredo Montalvão, que tem o prontuário 80012, tem 18 anos, pesa 45 quilos, tem 1,68 m e ela é normocistêmica. E teve como queixa principal muita dor de ouvido do lado esquerdo, e ela acha que é o siso. A paciente ela faz uso somente do anticoncepcional, não tem nenhuma reação alérgica à anestesia local e nunca teve nenhuma intercorrência nos tratamentos odontológicos e médicos que ela realizou anteriormente. E o procedimento a ser realizado por nós é a exodontia do dente 38. Aqui está a panorâmica, e nessa panorâmica é possível observar o dente a qual nós vamos extrair, que é o dente 38 aqui do lado esquerdo inferior. Esse dente, pela radiografia panorâmica, pode ser visto que ele não apresenta raiz. Mas para ter uma melhor confirmação, um melhor diagnóstico do caso, para sabermos como iremos proceder durante a cirurgia, foi realizada uma tomografia computadorizada. Nessa tomografia, do lado esquerdo, a gente vê o dente somente com a coroa, a ausência total de raiz, ele se encontra totalmente incluso e com a coroa voltada para a região vestibular. Do lado direito, aqui, nós temos uma imagem 3D para facilitar o que seria realmente a cirurgia. Clinicamente, a paciente ela apresenta esse dente 38 incluso, recoberto total por osso, e na gengiva ela se apresenta com um inchaço no respectivo local. Radiograficamente, o elemento 38, como eu disse, ele está totalmente incluso, com uma posição horizontal, não tem raiz e a coroa voltada para vestibular. Como medicação pré-operatória, indicamos Decadron, que ele tem ação, então, anti-inflamatória, que inibe a fosfolipase A2 e, consequentemente, toda a cascata do ácido araquidônico, e impede a formação de prostaglandina, tromboxano e leucotrieno. A posologia do Decadron é o Decadron de 4 miligramas, 2 comprimidos, tomar via oral, 2 comprimidos 1 hora antes do procedimento. O outro que nós passamos foi de pirona, que é um analgésico, um antipirético, e ele é recomendado no pré-operatório para ter o controle da dor. E o efeito da dipirona, ele inicia por volta de 30 a 60 minutos, ou seja, após o término da cirurgia, quando a anestesia estiver acabando, o paciente ele ainda se encontrará sob a analgesia do medicamento. Então, o pós-operatório dele é mais tranquilo. O mecanismo de ação da dipirona, ela tem como a função de inibir a via da síntese de prostaglandina. Ela é rápida e totalmente absorvida pelo trato gastrointestinal. Como posologia, é dipirona 1 grama, um comprimido, tomar via oral, um comprimido 1 hora antes do procedimento. A técnica anestésica que nós trouxemos foi a técnica da FOA, que ela tem a possibilidade de anestesiar o nervo alveolar inferior, o bucal e o lingual ao mesmo tempo. Para realizar a técnica da FOA, é preciso encontrar três pontos importantes na cavidade bucal, que é a prega pterygomandibular, o tuber da maxila e a junção desses dois pontos é chamado de vértice, que é onde a agulha será inserida. O paciente ele tem que estar ereto, com a mandíbula paralela ao solo e a boca bem aberta. A seringa ela vai ser posicionada 1 centímetro acima do dente, da oclusal, do segundo molar inferior do lado oposto ao anestesiado, ou seja, do lado direito. A técnica é a gente penetrar essa agulha de forma lenta até atingir a tábua óssea, recua 1 a 2 milímetros e injeta a solução anestésica lentamente no espaço. Aí vai injetando, penetrando, e caso ocorra uma aspiração positiva, realiza a troca do anestésico. Aqui nós trouxemos uma imagem que representa a técnica da FOA. Então, nós temos três números aqui. O número 2 é a prega pterygomandibular. O número 1 seria o tuber da maxila. E o número 3 é o vértice. Esse vértice é o nosso ponto onde vamos anestesiar o nosso paciente. A gente escolheu a lidocaína,
a 2%, concentração de 1 por 100 mil. Por quê? Por que a gente escolheu isso? Primeiro, o paciente não tem nenhuma contraindicação para usar esse anestésico, e ele é um anestésico mais utilizado nos procedimentos nas clínicas odontológicas. E é um anestésico que vai proporcionar uma anestesia profunda, uma anestesia mais longa e potente. Como a gente vai mexer em tecido mole, né? Ele vai durar de 3 a 5 horas. E como que vai ser esse passo a passo? Primeiro, a gente vai dar anestesia, que é a anestesia da FOA, vai fazer a incisão, envelope, pode ser com relaxante, dependendo do que for necessário lá na hora. Essa incisão, a gente vai começar por vestibular. Por quê? O nervo lingual é uma estrutura nobre que passa nessa região. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Ele está mais voltado mais para a lingual. Então, a gente vai começar por vestibular e vai contornando sucular os dentes até primeiro molar. Vai fazer o descolamento com o descolador de Molte, número 9, todo em volta desse dente. Vai fazer a osteotomia, porque esse dente ele não está na posição, na oclusão, né? Na linha de oclusão, ele está abaixo do osso. Então, a gente tem que retirar um pouco de osso. Vai utilizar uma broca esférica, que é a broca 6, e, se for necessário, a gente vai fazer uma odontosecção, que é dividir essa coroa, como o nosso não tem raiz, a gente vai dividir essa coroa em pequenas partes para a gente ir retirando. A gente vai utilizar a broca 702, se for necessário. Vai fazer a curetagem com a cureta de Lucas, vai irrigar esse alvéolo com soro e fazer a sutura. Vai fazer a sutura em X no local e a sutura simples nas papilas que a gente incisou. E o que a gente vai ter que passar de informação de pós-operatório para essa paciente? Essa paciente, ela pode ter um sangramento pós-operatório. Então, a gente pode colocar uma gaze diretamente sobre a ferida. Essa gaze, ela pode estar molhada, né, umedecida, para evitar que esse coágulo se desloque. Então, vou posicionar essa gaze na região do dente que foi extraído e vou pedir para ela segurar, né? Fazer uma pressão para que seja transmitida da gaze para o alvéolo e resultar numa hemostasia. Esse paciente ele pode ficar com essa gaze por uns 30 minutos e não pode mastigar sobre ela. E evitar conversar, fazer esforços, né? Outro cuidado que é necessário ter é informar o paciente que ele pode ter esse sangramento até 24 horas, né, após o procedimento. Ele tem que evitar situações que podem agravar o quadro dele. Então, ele acabou de ser operado, ele está com os pontos, né, com a sutura. Então, ele tem que cuidar para não agravar essa situação. Então, ele não pode fumar, não pode cuspir, não pode fazer nenhum exercício mais intenso, academia, né, nas próximas 24 horas. E comer mais devagar, alimentos mais fáceis de serem ingeridos, como líquidos, né? Então, no primeiro dia pós-operatório, somente alimentos frios, então compressas geladas na área, alimentos como sorvete, comidas frias, líquidas, passosas, né? Não fazer sucção. No segundo dia, já pode ser alimentos mais quentinhos, então mornos, né? Não quente, mais líquidos e pastosos. E no terceiro dia, os alimentos podem ser normais, só que também com muito cuidado ainda, porque ele, né, acabou de fazer a cirurgia e tá com os pontos ainda, então tem que tomar bastante cuidado. Depois da cirurgia, a gente tem que fazer uma prescrição pós-operatória e optamos pelo ibuprofeno, que ele é um anti-inflamatório não esteroidal, que ele tem propriedade analgésica, antitérmica, anti-inflamatória e antitrombótica. E ele vai impedir a formação do edema, rubor, dor, calor e perda de função. A posologia é o comprimido de 600 miligramas, ele vai ser utilizado 9 comprimidos, porque ele vai tomar por via oral um comprimido de 8 em 8 horas, por 3 dias. Somando tudo, dá 9 comprimidos. E esse ibuprofeno, ele vai agir na diminuição da dor, do eritema, do edema, então vai melhorar a vida do paciente, a capacidade funcional, podendo, né, ser utilizado para inibir a ação desses efeitos após a cirurgia. E também o dipirona, que é 500 miligramas, 12 comprimidos, vai tomar também por via oral um comprimido de 6 em 6 horas por 3 dias. Como os dois é por
3 dias fica mais fácil do paciente se organizar para tomar. E é isso. Muito obrigada.